Estamos agradecidos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade rica que Ele nos concede de olharmos as Escrituras como elas são. Tenho muita felicidade de vir a você dizer que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus propiciou a nós, nesta hora final, uma luz que emana da sétima estrela que está na mão daquele que caminha entre os 7 castiçais de ouro, ou seja, o anjo de Deus é enviado para esta geração, um profeta, o 7º anjo, aquele que tocaria a sua trombeta e faria que o evangelho fosse proclamado como ele é. É isto que entra na sua casa neste momento através do programa Fé Perfeita. Quero dizer a você que você pode me acompanhar através da internet 24 horas. Estamos no ar por 24 horas levando o evangelho. Anote o nosso site www.feperfeita.org.br. Você pode nos telefonar, nos enviar e-mail e nós enviamos a você DVDs e literaturas com todo o esclarecimento gratuitamente. Não fazemos um negócio da fé. Muito bem, no nosso bloco passado, no nosso programa anterior, fiz questão de afirmar que há 3 pontos de partida que foram deturpados e foram adequados a uma condição do paganismo para que a igreja obtivesse êxito e pudesse, então, se tornar aquilo que a Bíblia disse que ela seria, grande, poderosa, que andaria com reis, monarcas, e que receberia honras e daria honras, e que se tornaria uma prostituta por mercadejar e se deitar com os maiores mercadores da terra. Na verdade, a igreja precisou do apoio político em várias circunstâncias. No princípio, de Constantino. Depois, a igreja se tornou tão grande e tão poderosa que os reis é que precisavam do seu apoio. Mais tarde, na chamada Reforma Protestante, em 1517, 3 anos mais tarde, o grande reformador Martim Lutero novamente precisou do apoio do rei Henrique VIII da Inglaterra para se levantar e se firmar contra a força da Igreja Romana. É sempre assim. Nasce e depois tem-se uma apostasia. Vem por circunstâncias, tem que se adaptar à condição ou não subsiste. Foi assim que a igreja caminhou ao longo dos séculos. Veja, Martim Lutero, observando claramente, não estava preparado para uma ruptura com a Igreja Católica. Não, ele tinha alguns pontos em discórdia, como, por exemplo, a hóstia. Ele não podia crer que aquilo era o corpo literal de Cristo. Ele não podia aceitar que a igreja fosse tão descarada que pudesse fazer com que as indulgências em que a igreja pregava que quando um homem comprasse indulgência, ele podia planejar os seus pecados de crime, de adultério, mas ao tinir da moeda no fundo do gasofilácio, os pecados eram absorvidos. Não podia aceitar esses fundamentos em que a igreja manipulava a mente de poucas pessoas que eram intelectuais e da maioria que eram de incautos e analfabetos. Porque esta é a grande verdade. É só pegar a história e você vai ver a diferença brutal de um país colonizado pelo cristianismo e de um país colonizado pelo catolicismo. Vamos pegar Brasil e Estados Unidos.
ambos descobertos no século XVI. Ambos descobertos na mesma época, cerca de 1500. Você quer ver? Um colonizado com a Bíblia e outro com os contos dos vigários. Lá, os filhos dos protestantes tiveram oportunidade de ter acesso ao conhecimento, ler a Bíblia e ler outros livros. Aqui prevaleceu o analfabetismo, a ignorância, e olha o que se tornou os Estados Unidos, a maior potência mundial, por causa da cultura da fé cristã. E olha o que é o Brasil, um país católico, cheio de ladrões. Foi assim na colonização, enviaram para cá prostitutas e ladrões. O resto, a pior classe que havia em Portugal para conviver com os chamados padres e assim catequizar e colonizar a nossa pátria. E até hoje a cultura, desde o mais alto escalão dos governos até a classe mais baixa da população, é este estigma de pobreza, de analfabetismo e da ignorância da fé. E o que a igreja sempre fez foi roubar, não é? Roubar a fé, roubar a oportunidade e aproveitar para extorquir do povo, pela fé simples, o que lhes restavam dos miseráveis tostões que lhes sobravam. Foi assim na história. Bom, Martim Lutero, então volto aqui, ele não estava preparado para criar uma nova linha teológica quanto ao catolicismo. Tinha alguns pontozinhos que ele não concordava, mas aí então ele tinha que continuar com as mentiras. E a igreja, tanto a igreja dos primeiros séculos quanto a igreja reformada, serviu como meio de divulgação de uma cultura que nada tem a ver com a Bíblia, com o cristianismo, mas tem a ver com a tradição de Roma. Volto a dizer, Roma era de origem pagã, festejava o Deus Sol e tinha uma crença em 3 pessoas, em 3 deuses que dirigia a fé do povo. Era uma trindade etrusca com o nome do deus Júpiter, Juno e sua filha Minerva. Foi assim que isto foi substituído pelas expressões da Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, numa adequação para que pudesse enganar e marcar a mente das pessoas. O batismo, o ato da confirmação de fé, da obra redentora de Cristo, o único Salvador, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome do Senhor Jesus, substituído pelas expressões Pai, Filho e Espírito Santo, para fortalecer uma trindade. E o que nós estamos vendo agora é uma festa pagã. Eu não quero discordar, não sou louco, não quero dizer que ao passar por muitas casas, lojas, avenidas e ver árvores e fachadas iluminadas, eu vou dizer para você, está feio. Não, pode estar bonito, mas o pecado tem que ser belo, porque Lúcifer era o anjo mais belo que tinha. Vamos inventar cores e luzes para tirar a visão do povo da grande realidade. Isto é Satanás. Ora, por quê? Até fui perguntado por uma pessoa, o senhor acha que nós deveríamos ter árvores de Natal em nossas casas? Ou poderia uma pessoa cristã ter uma árvore de Natal em casa? Eu disse, olha, sabe que a árvore enfeitada de luzes e bolas e coisas é uma coisa bonita? Eu não vou dizer para você que é feio, eu seria hipócrita, é bonito. Por que você não põe isso numa outra data do ano na sua casa? Põe em fevereiro, março, em junho. Por que você tem que botar em dezembro? Sabe por quê? Porque, na verdade, inconscientemente, você vai celebrar uma festa pagã. E aí é onde está o engano. Eu afirmei no programa passado de que, na verdade, Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas,
diz que, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Esse aqui é o nascimento de Jesus. Eu estive pessoalmente algumas vezes neste local, em Belém, no campo dos pastores. Dezembro, meu amigo, é uma época em que neva na Judéia e as neves estão por todos os lados e não há pastores no campo apacentando. Ponto 1, é uma mentira. Se a tradição diz que Jesus foi batizado no dia 6 de janeiro, e a Bíblia diz que quando Jesus se batizou ele tinha quase 30 anos, então, se ele houvesse nascido em 25 de dezembro, a Bíblia teria dito e tinha ele completado 30 anos. Quer dizer que em janeiro ele não tinha 30 anos ainda, quase 30. Isto prova que ele nunca nasceu em dezembro. Se você notar na Bíblia, e é uma coisa interessante, Deus não faz nada aqui na terra sem primeiro manifestar isto no céu. Você quer ver? A estrela que nasceu, profecia de Balaão, que uma estrela seria proveniente de Jacó, e eles observavam as estrelas, não esta astrologia que nós temos aí de horóscopos, mas se você notar a casa dos zodíacos nas estrelas, você vai ver que se ele tivesse nascido em dezembro, como atesta a fé da cristandade, ele seria o cabrito de Deus, capricorniano. Ele é o cordeiro. Procure na casa dos zodíacos e você encontrará onde foi. Que ele foi gerado. Ele foi gerado em leão, porque ele é o leão da tribo de Judá, e nasceu quando nascem os cordeiros, na casa de Aires, onde está simbolizado por um cordeiro, ou um carneiro. Amigo, nós encontramos que a infundamentação, não há fundamentação escriturística, para atestar que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro. Isto é uma festa pagã. Vou repetir, isto é uma festa pagã, uma festa comercial, que a religião, como em tantas outras oportunidades, facilitou, deu esta abertura, porque foi o imperador Constantino que veio na sua argumentação com os bispos e fez com que eles transformassem uma festa pagã do aniversário de Baal para aniversário de Filho de Deus. E agora aproveitamos o final do ano, onde se recebe 13º, para comemorar esta coisa que deveria ser, e você sabe que nada é, porque em 25 de dezembro, muitas famílias vão se reunir para comer a tradicional festa de Natal, regada a vinho, a cigarros, a prostituição e a drogas. Que coisa feia! O que tem a ver esta comelança? O que tem a ver este monte de perus assados e vinhos e cachaceiros e cerveja e uísque com o nascimento de Jesus? Jesus é contra tudo isto. Você diz, não é a propagação da unidade da família? Por que as famílias não se reúnem em uma outra data qualquer e tem que ser numa data impura, espúria, suja, manipulada, para poder celebrar o nascimento de Jesus Cristo, que é o Salvador, que na verdade quer te perdoar. Quer perdoar você pelos seus muitos pecados, muitos erros. E eu até admitiria que Jesus nasce em 25 de dezembro, não que ele tenha nascido em 25 de dezembro lá na Judéia, não, mas nasça hoje no seu coração, na sua casa, na sua vida, que realmente nasça uma nova experiência, que você abra o coração para que ele venha e nasça na sua vida, na sua casa. Eu tenho certeza que você não vai assar peru mais em 25 de dezembro, nem vai tomar cachaça, nem vai brigar, porque isso tudo remonta numa grande hipocrisia. O que adianta reunir pai, mãe e filhos
para comer a famosa ceia de Natal, se durante o ano todo passaram brigando, discutindo, sendo ingratos, homens e mulheres traindo um ao outro, filhos sendo rebeldes aos seus pais? Vamos deixar a hipocrisia. Isto fede nas narinas de Deus. Não há nenhuma alegria, nenhum prazer em Deus em ver tal coisa na sua mesa. Deus gostaria de ir na sua mesa, como ele foi na mesa de Abraão. E podia comer um novilho cevado com Abraão, porque havia paz. Por que Deus não vai na sua casa? Porque Deus não vai na casa da maioria dos crentes ou dos católicos. Sabe por que Deus não vai? Porque tem uma televisão ligada lá, com prostitutas se beijando, homens fazendo sexo, e homossexuais ensinando seus filhos a serem homossexuais, e não há homem nem mulher para desligar essa desgraça de dentro das casas das pessoas e dizer: eu não transformo meu lar num cabaré. Isto é poucos que têm coragem de dizer, porque os pastores e padres acham isto uma beleza, uma televisão impura, imunda, nojenta, com apresentadores, com artistas da boca podre, suja, imoral, que não serve para educar, mas muito pelo contrário, para deseducar, e depois aparecem como salvadores da pátria, dizendo: vamos combater o crime, a droga e a prostituição, quando são eles, através dos seus programas, que promovem tais coisas. E aonde está o governo? 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 Onde estão os historiadores que não vêm, se levantam e dizem assim: a Igreja Católica é mentirosa porque ensinou que as pessoas devem adorar a um Jesus que nasceu em 25 de dezembro, isto é paganismo. Eu não vejo deputados, não vejo senadores, não vejo historiadores se levantarem contra essas mentiras. Por que não se levantam e dizem: isto tudo é uma farsa? Porque você ia ver que não é somente isto, mas a igreja está permeada de coisas que são contrárias à Bíblia e, no entanto, se põe ali para fazer. Então, quero dizer a você, eu não sou uma pessoa ignorante para não entender que luzes e enfeites são bonitos, mas que estão errados. Estão para festejar uma coisa mentirosa que não passa de um comércio que a fé católica deu à população. Ponto 1. Não quero dizer a você que sou ignorante, não sou. Sei que você recebe seu salário e um 13º e você teria uma condição melhor neste final de ano. Se você deseja comprar um brinquedo, uma roupa nova, alguma coisa para o seu filho, porque o filho do vizinho vai ter, eu não quero dizer que você está condenado, quero dizer a você que você nunca deve dizer ao seu filho que Jesus nasceu em 25 de dezembro. E quero dizer que você nunca deve dizer ao seu filho que aquilo foi Papai Noel que trouxe para ele. Papai Noel? Nós temos que conviver com essas mentiras e ensinar os nossos filhos essas lendas e estas mentiras. A Bíblia claramente declara que o pai da mentira não é Deus, é Satanás. Como você pode propagar uma mentira para os seus filhos? Então, dentro desta programação, quero apenas dizer mais uma vez: abra a porta da sua casa, abra a sua vida, abra a sua alma e convide Cristo neste 25 de dezembro para nascer aí dentro. Convide-o, mas você, por favor, seja meu parceiro, examine a história e examine a Bíblia. E você verá que Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Então, risque da história da sua vida esta mentira. E seja um que propague a verdade. Diga para tantos quantos você conhece: isto não é verdade, Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Provavelmente tenha nascido no final de março, no início de abril, quando já passou o inverno e os pastores estão no campo apacentando o seu rebanho. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, disse que o anjo Gabriel veio no 6º mês falar com Maria. Será que Jesus nasceu com 6 meses?
Parece que não. Uma gravidez são 9, não é? Então a história que a igreja inventou não tem fundamentação. Eu lembro a você mais uma vez que isto é uma adaptação do paganismo, que o cristianismo se tornou um veículo propagador de doutrinas que não são bíblicas. E eu perguntaria, você crê na Bíblia ou na tradição? Se você crer na Bíblia, você vai repudiar, primeiro, a fé na Trindade. Não existe na Bíblia. Segundo, um batismo que eu até cheguei a dizer, já que a religião se move por dinheiro e os pregadores também se movem e incentivam as pessoas a darem, para comprar de Deus, deste Deus que eles pregam, o Deus da religião, um Deus sem caráter, sem personalidade, que faz tudo por dinheiro, que o dinheiro compra a sua personalidade. Eu cheguei até a propor para esses pregadores e dizer assim, vocês não gostam tanto de dinheiro? E o povo que segue eles também, segue para receber dinheiro. Oh, se você der, você vai receber. Eu disse, escuta, eu também vou dar. Eu vou dar 80 mil reais para quem me mostrar uma só pessoa sendo batizada na Bíblia, usando as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Onde foi que Pedro, que Paulo, que João, que os apóstolos batizaram uma pessoa na Bíblia repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo? Dou 80 mil para quem me mostrar na Bíblia onde os apóstolos fizeram tal coisa. Não tem. Mas por que você crê numa mentira? Não tem que Jesus nasceu em 25 de dezembro, não tem trindade na Bíblia, não tem batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Por que você não batiza no nome de Jesus? Por que você não refuta a existência de 3 pessoas e crê num Deus com 3 ofícios e 3 manifestações? E por que é que você não desqualifica esta mentira que Jesus nasceu em 25 de dezembro? Veja as igrejas evangélicas, tais como a Igreja Católica, cheia de luzes, de presépios e de pastores e de crentes que vão fazer celebrações e jograis e peças teatrais com o nascimento de Jesus, celebrando a um Deus chamado Baal. Isto é o que a sua igreja, e se você participa, irá fazer neste 25 de dezembro. Mas tem uma notícia de Deus para você. Você acredita? Ele enviou um anjo, Apocalipse 18, verso 4, que diz, sai dela, povo meu, saia deste engano, saia desta mentira. Mas olha, aqueles que não consideraram e não aceitaram as mentiras e as aberrações que o catolicismo e o protestantismo propagaram, sempre foram perseguidos e tidos como heréticos de seitas e demais apelidos que são dados a eles. Se você quiser ser enganado, siga adiante. Se você quiser ser salvo, ouça a voz de Deus através de um anjo que diz, sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Teria coragem você de se assentar numa igreja onde vai se pregar uma mentira do diabo que Jesus nasceu em 25 de dezembro e dizer que você é adorador e seguidor da Bíblia? Levante-se dentro da sua igreja e esteja contra tudo isso. Sabe o que vão fazer? Vão chamar você de herético. Só não te matam porque eles têm medo de ir preso. Mas lá atrás eles mataram milhares por não aceitarem tais heresias. Vou terminar o programa, estou nos minutos finais e quero dizer a você, é só se postular ao lado da verdade e pregar a Bíblia. Pergunte ao seu pastor, me mostre aqui aonde tem uma pessoa que se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia. Eles vão te mostrar Mateus 28, 19, que é a ordem. Mas siga aqueles que receberam a ordem, a Pedro, a Paulo e aos demais apóstolos, e você os verá batizando em nome de Jesus, porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nome. Eu sou pai, eu sou filho, eu tenho um espírito, mas meu nome é César. Eu sou pai, eu sou avô, eu sou marido, mas eu tenho um nome, meu nome é César. E como é que Deus é pai, filho e não tem um nome? Ele tem sim.
o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome que todos os joelhos se dobrarão diante dele e confessarão, não é Trindade, é Jesus Cristo. Isto é o que eu estou pregando. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a compreender as Escrituras, e eu convido você, nesta hora, para um momento de adoração e de oração no final deste programa. Pai querido, Deus amado, num nome santo, que está acima de todos os nomes, que demônios, que enfermidades, que potestades e que pecados são expurgados da vida das pessoas e expulsos e limpos. É neste nome que eu oro pedindo que a tua graça, a tua misericórdia atinja estes corações. Mude a mente, salve as pessoas destes enganos que a religião tem imposto. E assim suplico a tua bênção no nome de Jesus. Amém.